Só para isso, eu queria esclarecer que o SEREST é uma estratégia do Ministério da Saúde, da RENAST, da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador. Nós temos aproximadamente mais de 40 SERESTs no estado de São Paulo e mais de 100 no Brasil. Tá? Então, foi uma estratégia, eles tentaram montar um centro específico para atendimento ao trabalhador que sofreu acidente de trabalho ou tem doença relacionada ao trabalho. Bom, então é um serviço especializado, tá, na rede SUS, isso é importante deixar claro, tá? Na área de saúde do trabalhador, que tem a finalidade de promover, proteger e prevenir os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. Atende todo o trabalhador, seja ele formal, informal, rural, autônomo, acidentado ou com doença relacionada ao trabalho, e aí eu esclareço com suspeita de doença, porque o nexo vai ser estabelecido no atendimento do nosso serviço, tá? Afastado ou não de suas atividades, com a finalidade de fornecer orientações presenciárias relacionadas a afastamentos, né? Orientações de saúde, diagnóstico, tratamento e reabilitação na rede SUS. O SEREST São José do Rio Preto ele tem uma abrangência de 101 municípios. Agora nós tivemos a informação que parece que vai para 102 ou 103 municípios, de acordo com a região da DRS. Tá? Então nós temos aí todos esses municípios divididos em municípios sentinelas, que são os municípios que a gente estabeleceu como responsáveis pela ação de saúde do trabalhador naquela pequena região. Então nós temos ali Santa Fé, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, Rio Preto é sentinela dos municípios dessa região, José Bonifácio e Catanduva. Tá? Então, para vocês terem uma ideia da abrangência do nosso serviço. Nós temos uma equipe técnica, tá? Além da equipe administrativa, da equipe interna, nós temos a equipe técnica, que tem a coordenação, nós temos um médico do trabalho, que oferece atendimento no SEREST, o engenheiro de segurança, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, técnico de segurança, nós temos 3 técnicos no SEREST, auxiliar de enfermagem e o administrativo, que nos auxilia nas nossas ações. Bom, então antes da gente começar, eu estava pelo menos esclarecer para vocês o que é um acidente de trabalho, tá? Então, é todo aquele acidente que ocorre no exercício da atividade laboral ou no percurso de casa para o trabalho, podendo o trabalhador estar inserido tanto no mercado formal como informal de trabalho, tá? São exemplos agudos que podem ocasionar morte ou lesão e que vai levar à redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Então, nós temos o acidente típico, que é aquele que decorre da característica da atividade profissional. Então, o típico, normalmente, a gente sempre associava àquele acidente que ocorre dentro da empresa. Mas no caso daquele trabalhador que trabalha na rua, que trabalha fazendo entrega, que trabalha fazendo transporte, que é o caso do mototaxista, do motofrete, o acidente típico é aquele que acontece enquanto ele está exercendo a sua função, tá? E o acidente de trajeto, a gente sabe que é aquele que ocorre no trajeto entre a residência e o local de trabalho. Bom, para vocês terem uma ideia de como funciona o SEREST, nós temos implantado em Rio Preto, em todas as unidades de saúde e na nossa região, principalmente nos municípios sentinela, uma ficha de notificação. A ficha de notificação de acidente de trabalho. Então, todo trabalhador que sofre um acidente de trabalho, quando ele é atendido numa unidade de saúde, a primeira pergunta é: o que você estava fazendo quando você se machucou? Eu estava trabalhando. Então, vai ser preenchida essa ficha de notificação. Por quê? Essa ficha é entregue uma via para o trabalhador e ele deve entregar na empresa para a qual ele exerce a sua atividade, porque é ela que vai orientar o preenchimento da notificação, da comunicação de acidente de trabalho para a presidência. Essa é uma função. A outra função, a segunda via dessa ficha, é entregue para o SEREST. E é através daí que nós temos a informação do que está acontecendo no nosso município e região relacionado aos acidentes e às doenças do trabalho. Tá? Baseado nessa ficha, nós organizamos a assistência ao trabalhador e a vigilância. A assistência é o atendimento que a gente oferece ao trabalhador do nosso serviço, tanto para o nexo daquela doença que ele tem com o trabalho, o encaminhamento para tratamento, a notificação quando ela não é feita, tá? E a vigilância, que é quando a gente faz a leitura dessas fichas, dessa informação, e seleciona os casos que serão investigados
com a finalidade de prevenir a ocorrência de novos acidentes, de reduzir ou os acidentes ou as doenças, tá? Então, baseado na informação, na assistência ao trabalhador e na vigilância, o Sereste sempre organiza, ele tem sempre um plano no ano de ação com relação à educação continuada. Então, no seminário que nós tivemos em abril do ano passado, uma das palestras, um período do seminário foi discutir principalmente esses acidentes. Nós tivemos a parceria, o Rigonato deu palestra, nós convidamos o sindicato. Então, para discutir por quê? Porque a gente já tinha a percepção desde 2008 do número de acidentes, da alta incidência de acidentes no trânsito e que eram relacionados ao trabalho. Então, é através dessa informação, da assistência e da vigilância, que a gente organiza essa educação continuada com a finalidade de proteger, prevenir e promover a saúde do trabalhador. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Dentro dessa investigação do Sereste, nós temos algumas frentes. Então, é a inspeção em empresa, e o responsável é o engenheiro Alberto Caterna, que está aqui comigo. A outra frente é a investigação dos acidentes de trânsito. E com relação à investigação, nós temos ainda a frente da investigação da saúde municipal. Mas com relação aos acidentes de trânsito, eu vou passar um pouco para vocês, mais ou menos como é o nosso trabalho, tá? Bom, então através da ficha de notificação, que é que eu informei para vocês, que foi implantada no nosso serviço em todas as unidades de saúde, nós fazemos uma pré-leitura e classificamos os acidentes que são considerados graves, fatais ou com menores. Graves é todo acidente que gera tratamento de mais de 30 dias, que tem fraturas, precisa de internação, cirurgia, alguma coisa assim. Baseado em quê? Nessa portaria, que é a 2472, que é a portaria que ela lista todas as doenças que são de notificação compulsória, tá? E entre elas estão as doenças relacionadas ao trabalho. Então, nós separamos as fichas. Essas fichas de acidentes de trânsito, elas são investigadas através de visita técnica domiciliar, onde vão ser coletados os dados, tá? Desse trabalhador, vão ser oferecidas orientações para o trabalhador e encaminhamentos para quando ele não está ainda inserido na rede SUS ou alguma orientação com relação à previdência, tá? É feito também, após esse contato com o trabalhador, o contato com a empresa, tá? Para que a gente possa ter informação sobre a emissão da CAT, porque ainda tem empresas que não fazem, que não emitem a CAT para a Previdência e o trabalhador perde seus direitos relacionados a esse acidente de trabalho, certo? E uma característica muito grave, assim, muito comum dos acidentes de trânsito relacionados ao trabalho, é que como vocês sempre estão nas motos, a maioria dos acidentes é com moto, eu vou mostrar para vocês, os traumas que acontecem no corpo do trabalhador são sempre muito graves. Então, são sempre fraturas assim, de membro inferior, membro superior. Então, a nossa média é assim, após mais ou menos 1 a 2 meses de ocorrência do acidente, a gente já vai estar fazendo investigação. E a gente chega lá e o trabalhador está sempre imobilizado, na maioria das vezes. Então, após 60 dias da investigação, a gente faz a evolução desse caso, que é feito um novo contato com o trabalhador, para saber se ele já retornou ao trabalho ou se ele ainda se encontra naquela mesma situação. Eu vou passar para vocês terem ideia alguns dados do ano passado, de 2010, que a gente conseguiu fechar agora. Então, daquela pré-leitura das fichas que eu mostrei para vocês, nós separamos e investigamos os 295 casos de acidentes no trânsito relacionados ao trabalho. Desses 295 casos, mesmo após deixar carta na residência do trabalhador, contatos telefônicos, nós só não conseguimos fechar 11 investigações. Tá? A maioria são homens, né? 232 homens. A idade de maior ocorrência de acidente é entre 21 a 30 anos, e aí 0 a 20 e 31 a 40 anos fica muito próximo, mas 21 a 30 anos é a maior incidência, né? A idade de maior incidência. A maioria dos acidentes eram acidentes de trajeto, mas aí a gente teve um número importante também de acidente típico, tá? Os 11 não informados são os 11 que a gente não conseguiu fechar. A maioria dos trabalhadores estavam no ramo do comércio. O que é o ramo do comércio? Por exemplo, o comércio de água e gás tem um entregador. Então, ele estava naquele ramo de trabalho. Não estou falando de categoria, não estou falando
de ramo sindical, não, falando de ramo de trabalho mesmo. Então, ele estava naquele ramo. Então, são as pessoas que fazem as entregas de alimentos, né, que a gente sabe que é complicado. Em Rio Preto tem muito, a incidência é muito grande, né, são esses mesmo que a gente percebe que mais acidente. O maior índice de acidente é moto com carro. Dentro da nossa investigação, os acidentes que são relacionados ao trabalho, o maior índice é moto com carro. E depois a queda de moto, que é a queda por um buraco, a queda por uma derrapagem, a queda por passou o cachorro e tive que brincar e cair, alguma coisa assim. Desses casos que nós investigamos, 162 casos tinha sido emitida a CAT pela empresa, né? Em 58 dos casos não, mas ali nesses 58 nós temos também profissionais autônomos, que aí realmente não tem CAT para ser emitida. E aí um número triste, que o ano passado nós tivemos 20 casos de óbito relacionados ao trabalho em São José do Rio Preto. Não estou falando da região, mas estou falando só de Rio Preto. Desses 20 casos de óbito, 13 foram em acidentes de trânsito. Dos 13, 7 foram trajetos. Então, a pessoa estava indo e vindo do trabalho, sofreu um acidente e veio a óbito. E 5 casos de acidentes típicos. Tá? Esses casos foram um policial militar, que ele teve uma colisão de moto com carro em perseguição e ele veio a óbito. Nós tivemos um mototaxista que estava fazendo um transporte durante a madrugada e ele foi atingido por uma moto que avançou o sinal e ele veio a óbito. Um comércio de plantas, um capotamento de um caminhão. Uma locadora de veículos, nós tivemos um capotamento de um carro, que morreu na hora. E uma distribuidora de laticínios, tinha a moça que fazia a cobrança, colidiu também com o carro. Ela chegou a ficar internada alguns dias, mas ela estava no estado muito grave. Ela veio a óbito após 23 dias, alguma coisa assim. Bom, diante dessa realidade, nós fizemos várias reuniões com o Sindimoto ano passado e tivemos a proposta deles e de interesse do Sereste também, de tentar tocar um projeto relacionado aos acidentes de trânsito. O Sereste tem projetos relacionados à construção civil, à exposição ao benzeno, às marmorarias, e o projeto do trânsito foi uma coisa que foi do nosso interesse devido a esse número de acidentes. Tá? Então, durante as nossas reuniões, nós convidamos, tentamos estudar e organizar e ver como ia ser essa ação. Bom, baseado em quê? Além das normas de legislação de saúde e segurança no trabalho, que nós já utilizamos normalmente nas nossas inspeções, a gente ia acrescentar as resoluções 219, a 356 e a Lei Federal 12009 para as nossas ações. Tá? Então, nós estruturamos assim, em parceria com o sindicato, nós teríamos um acompanhante de um representante do sindicato, pelo menos na visita inicial à empresa, e isso é o que é preconizado no protocolo de vigilância em saúde do trabalhador do Ministério da Saúde. Tá? É importante para a ação que nós tenhamos um representante de pelo menos um dos membros do sindicato daquela categoria. Tá? Nós, inicialmente, selecionamos as empresas que utilizam a motocicleta em suas atividades. É o caso do motofrete, do motoentrega, né? Para solicitar a adequação conforme a legislação vigente. O que era pedido? Né? Na realidade, esses itens eram exigidos das empresas, que era o capacete com a faixa, conforme, né, essa faixa que está aqui. Isso. O colete com dispositivo retrorefletivo. E aí os outros itens que a gente tem nas normas também, que são as luvas, né, protetor solar, capa de chuva, etc., calçado de segurança ou calçado adequado para a profissão, esse tipo de coisa. Para a ferramenta de trabalho, que é a motocicleta. Então, é exigido o protetor de pernas. Essa questão do protetor de pernas foi um item assim, até interessante, que eu gostaria de deixar claro aqui para a gente, que a norma não trazia uma dimensão, né? Então, se a empresa me mostrasse um protetor de motor, eu tinha que aceitar como protetor de perna, mesmo sabendo que ele não tinha o mesmo efeito do protetor de perna. Eu tinha que aceitar, porque como a norma não dá legislação, e nós, como representantes de um serviço público, a gente só pode pedir o que está na norma. Eu não posso exigir nada diferente daquilo. Então, até fica aqui
né, a informação para, eu não sei se isso vai ser revisto, se não vai, se em algum momento isso dá para ser revisto ou não, mas que para quem faz a fiscalização, quando se trata de EPI, de EPC, que nesse caso o EPC eu estou falando da motocicleta, é muito interessante que esteja muito bem descrito todas as dimensões, sabe, todos os detalhes, quanto mais detalhe possível, porque senão eu tenho que aceitar, e o protetor de motor, que eu sei que não vai ter a função do protetor de pernas, mas eu não posso fazer nada. E aí o serviço, na realidade, a gente fica muito insatisfeito, porque sabe que no caso de um acidente você não vai ter o mesmo resultado que teria se fosse colocado o adequado. O aparador de linha, o baú com adequação de dimensão e sinalização. Com relação ao baú, eu queria fazer outro comentário, que é uma situação que a gente ficou muito, até sem saber como conduzir, né? Como poderia conduzir, que é a situação dessas pessoas que trabalham com entrega, mas que não têm o baú na moto e que tem aquela bolsa que eles carregam atrás. É como se fosse uma caixa com duas alças. Eu sei que não é pesado, né? Mas não sei a quantidade de... A caixa em si não é pesada, mas eu não sei a quantidade de alimento que vai lá dentro. Eu imagino, né? A gente até tentou isso, né, Caterina? Que isso atrapalha na condução do veículo. Então, é outra situação. O que nós fizemos? Nós encaminhamos um ofício para o CONTRAN solicitando orientação para essa situação. Por quê? Porque eu entendo que esse tipo de bolsa não pode ser fixada no trabalhador. E se tivesse na norma a informação de que tem que ser necessariamente fixado na moto, eu ia conseguir impedir o uso dessa bolsa. Mas essa palavra, fixação na motocicleta, não está na norma. Então eu não pude, tem empresa que aceitou a adequação, que concordou, que achou interessante. Mas eu não posso colocar como item de exigência, porque a norma não me traz isso detalhadamente. E a gente sabe que para o trabalhador, dependendo do peso, vai trazer problema de coluna, numa queda vai ser prejudicial, pode aumentar uma fratura na coluna, alguma coisa assim. Então, já que a gente está falando disso, eu acho que a gente tem que falar de tudo. Esses dois itens foram os dois itens que a gente até questionou bastante, né? E que a gente sabe que é uma evolução, a gente sabe que isso vai ser melhorado, que isso vai ser mudado. Então, fica aqui uma situação que eu acho que é uma situação que a gente tem que ter um olhar. E a outra orientação seria com relação aos livros de registro de manutenção das motocicletas. Nós nos deparamos com muitas empresas onde as motocicletas estavam em estado muito ruim de conservação. Tá? Nós tivemos, no ano passado, um acidente na BR-153, de um entregador de uma das empresas aqui, de um comércio de peças, e o pneu da moto dele estourou na rodovia. Ele sofreu um acidente, ele não veio óbito porque não era hora, porque cair de moto na BR, vida de Ferro Preto é algo, né? E era em estado de conservação. Então, esse é um outro item que a gente achou assim, muito interessante, e até as empresas relatavam para a gente que era interessante a sugestão, porque eles também tinham dificuldade de ter esse controle, e não tinham pensado em fazer algo assim. E ali tem a assinatura do empregador e a assinatura do trabalhador, que tem o compromisso de verificar diariamente, antes do início das suas atividades, e ali fica o registro dele e a proteção dele. Entendeu? Se tiver algum item que ele pediu para ser corrigido e não foi, essa é a proteção dele. Diariamente deixar claro que aquele item está comprometendo a qualidade do seu trabalho. E a empresa, a mesma coisa, que aí eles notavam que tinha situação, de a moto vinha muito estragada, não sei o quê. Então, eles estavam tentando organizar. E essa foi uma orientação que a gente percebeu que foi interessante para eles também. Bom, nós iniciamos o trabalho no ano passado, no meio do ano passado, tá? Dentre os outros projetos do Celeste, esse foi o projeto que a gente tocou. Então, foram inspecionadas no ano passado 13 empresas. Esse projeto não vai parar, ele vai ser dado continuidade, então esse número a gente espera que aumente muito, tá? E, na realidade, a cada empresa que a gente vai fazer um acidente, por exemplo, num restaurante, que a gente vai fazer um acidente com queimadura com álcool, mas ele tem um entregador com moto, a gente já incluiu no projeto e fez as duas coisas numa empresa só. Então, foram inspecionadas 13 empresas, 2 com adequação parcial e 1 com adequação total. O que é isso? 11 com adequação total. Essas